Bem-vindos a mais um estudo de um capítulo da Bíblia. No capítulo de hoje, nós vamos concluir o livro de 1 João, uma epístola, uma carta. Nós, nos vídeos anteriores, vimos então o primeiro, segundo, terceiro, quarto capítulo e foi muito gostoso eu ter estudado e preparado esse capítulo. Ele é muito legal, muito bom, tem muitas informações. O capítulo 5, se você usar uma linguagem bem, vamos dizer assim, doméstica, né, cotidiana, você vai espremer esse capítulo e vai sair muito suco. Mas se comparado aos outros capítulos, o capítulo 5 ele dá uma jarra mais ou menos de suco. Os outros capítulos eles dão muito mais conteúdo, tem muito mais coisa. Entretanto, a gente vai ver alguns pontos curiosos aqui e eu gostaria de começar pelo verso mais famoso do capítulo. Talvez você já tenha ouvido, conheça até de cor. Você sabe qual é o verso mais famoso do capítulo 5? Então vamos lá, vamos ler o verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse verso é muito famoso, ele se relaciona com vida, com o Filho, e aí no fim do verso termina dizendo Filho de Deus. Então esse é um verso muito bonito, você já deve ter ouvido, já deve ter visto, assistido algum sermão, já decorou. É um verso famoso, existem outros versos também famosos. Mas vamos a algumas curiosidades aqui para você ter uma noção. Eu gostaria de, inicialmente, começar com o verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Existe aqui três palavrinhas básicas aqui, e uma eu gostaria de destacar. Uma palavra é a palavra crer e duas é amar. No capítulo 5, nós temos essa palavra crer aparecendo 4 vezes. A primeira vez que aparece aqui no verso 1 e anteriormente, do capítulo 5, a palavra crer ou crer no seu infinitivo ou em alguma forma, aparece 3 vezes. Aparece no capítulo 3 e 4. E no capítulo 5, só o capítulo 5 aparece 4 vezes. Então, crer nesse capítulo, ele é fundamental. Mas aqui vem a curiosidade. No verso 1, eu disse que aparece 2 vezes a palavra amar ou amor. A palavra amar, só na primeira carta de João. A palavra amar e as suas derivadas, tá bom? Nós amamos, vamos amar, é nesse sentido, a conjugação do verbo. Aparece no mínimo 50 vezes nessa carta. Então, se eu fosse dar uma aula aqui para vocês, eu diria, a palavra que mais João utiliza na sua primeira carta não é crer, não é fé. A palavra que João mais utiliza é amar. E aí João, ele trata de uma maneira muito assim legal, o modo como a pessoa vai relacionar Jesus com aquele que crê. Existem várias vezes essa expressão todo aquele que. Todo aquele que nada mais é que quem crê. Todo aquele que, então quer dizer, quem ama. Todo aquele que faz, então quem faz. Então, todo aquele, ele está dando uma ideia de total, pode ser uma raça que é de judeu, que não é de judeu, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser escravo, pode ser livre. Então, na Bíblia não tem esse racismo aí, não tem essas diferenças de status de pessoas, isso não existe. Então, João ele já está falando o seguinte, ó, qualquer pessoa, quem acreditar, quem amar, já está chegando aí. Essa é uma parte curiosa, então, do capítulo 5, onde pelo menos 4 vezes encontramos a palavra crer. Tem mais do que todos os capítulos anteriores, mas em compensação, a palavra amor aparece 50 vezes em todo o capítulo. E aqui no capítulo 5 vai aparecer também muitas vezes. Bem, nós estamos concluindo o capítulo 5
e eu gostaria de passar algumas informações importantes para vocês. Uma delas é a seguinte: talvez você já saiba disso, mas se não souber, anota aí, ó. João, ele é convocado por um imperador romano chamado Domiciano. Ele vai até Roma e lá ele é questionado, passa tipo por um inquérito. Então, nesse inquérito ele é julgado e ele é condenado à morte. A tradição diz que ele foi jogado em um tipo de caldeirão com azeite, óleo fervente. E João não morreu. Como João não morreu, então Domiciano envia João para a famosa ilha de Patmos, uma ilha penal, onde apenas presos estariam ali. Bem, é difícil a gente dizer que realmente ele caiu em um tipo de caldeirão com óleo e azeite, porque nas Escrituras ele poderia ter dito isso, olha, as experiências que eu já passei e tal, mas ele não fala nada disso. Outros autores também não falam, até porque João é um dos últimos autores a escrever a Bíblia. Provavelmente a carta de João foi escrita entre 90 e 95. Então, você já deve estar construindo aí a seguinte linha cronológica. João, ele sai de Israel, aí ele vai para Roma, ele é condenado em Roma e vai para Patmos. Em Patmos ele escreve o Apocalipse. Aí ele é liberto de Patmos, ele não morre em Patmos, viu? Ele não morre lá, ele é liberto. E aí ele vai provavelmente para o que é hoje a Turquia, para a região de Éfeso, é bem provável que ele vai para a região de Éfeso, e lá que ele escreve o Evangelho de João e as cartas. As cartas, elas têm uma pequena dificuldade para nós identificarmos o autor, porque no Evangelho de João ele se identifica. Mas aqui nas cartas ele não diz, eu sou... Então, a maioria dos teólogos diz assim, é difícil da gente provar porque ele não escreve, mas a similaridade com o Evangelho e todas as ideias que ali estão, é quase impossível você dizer que não foi João que escreveu essas cartas aqui. Até porque o título dessas cartas aqui nos manuscritos antigos é Ioannu. Ioannu seria, mal explicado, João 1 em grego. Tá? Então, Ioannu é João 1 em grego, e aí você vai ver as demais cartas e o Evangelho de João. Muito bem, então, só lembrando, João escreve primeiro o Apocalipse, depois os Evangelhos e as cartas. Agora fica mais difícil dizer o que foi escrito primeiro, o Evangelho ou as cartas. Aí os teólogos se dividem. Eles se dividem por alguns motivos, né? O primeiro motivo é que o Evangelho ele tem uma estrutura muito sólida, muito mais robusta do que as cartas. Dá a impressão que João ele teve que se preparar, então ele escreve cartas e elas servem como se fosse um esboço. Até porque o público-alvo de João parece que já conhecia o assunto. Então ele vai e toca um assunto aqui, um assunto ali, e depois escreve o Evangelho. Por outro lado, existe também a teoria do seguinte, João queria dar um conteúdo mais robusto, mais sólido, exatamente para ensinar aquelas pessoas que estavam carentes de um alimento mais sólido, mais forte. E aí, então, ele escreve e, com esse conhecimento, ele só dá uma pincelada em alguns assuntos escrevendo as epístolas. Então, são bons argumentos para dizer que um foi escrito primeiro, outro depois. É muito difícil. Entretanto, é bem provável que eles foram escritos entre 90 e 95 depois de Cristo. Essa é uma dica aí bem legal para vocês, tá bom? Muito bem, mas o capítulo 5 de João, ele é um capítulo muito bonito. Ele é a conclusão dessa primeira carta, a gente poderia dizer assim. Bem, nessa conclusão aqui do capítulo 5, ele enfatiza mais uma vez a relação entre amor, lei e Jesus. É mais ou menos dizer o seguinte, olha, quando você fala
de um personagem famoso dos filmes, um personagem famoso do esporte, você relaciona essa pessoa ao quê? Né? Então tem gente que fala assim, toda vez que eu lembro do fulano, eu lembro que ele gostava muito de usar perfume, então eu lembro do perfume. Toda vez que eu vejo a fulana, eu lembro que ela gostava muito de usar uma tiara amarela, então você quando fala o nome da mulher, você só lembra da tiara amarela. Quando você fala de Jesus em João, a impressão que dá é que você tem que amar e saber ou conhecer a lei para você entender quem é Jesus. Ou seja, Jesus em João, ele só anda acompanhado. Amor e lei. É uma identidade, é o perfume de Jesus. Então o perfume de Jesus em João é amor e lei. Eu vou dar um exemplo aqui no capítulo 5, ao verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Olha que interessante. Ele está falando que nós devemos amar os mandamentos. E aí João ele vai continuar a falar sobre esses mandamentos. Lembra? Na primeira carta de João, ele mesmo diz, eu dou um novo mandamento. O Evangelho também utiliza esse mesmo termo. O que é novo mandamento? Amar a Deus e amar ao próximo. João ele bate demais no amor, nessa tecla aí, ó, amar, 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 amar. E ele deixa bem claro, quem ama, guarda os mandamentos. Muito bem, essa é uma parte curiosa. Mas logo depois dessa parte do amor, tem uma coisa que eu gostei muito, que é uma espécie de mensagem motivacional aqui de João. A mensagem motivacional de João é no verso 4 e 5, que diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Que mensagem, né? Ele aqui está sendo bem claro, olha, você quer vencer o mundo, você quer ser vitorioso, você quer sentir esse sabor aí da vitória, então você tem que crer que Jesus é o Messias. Lembre-se, a palavra Cristo em grego equivale a Messias no hebraico. E todos os autores do Novo Testamento, eles têm um pensamento hebraico, judeus, eles são judeus, então na cabeça dele é tudo Messias, Messias, Messias. Só que como ele vai escrever em grego, então ele vai escrever Cristo, porque naquela época era comum você utilizar o nome Cristo para você traduzir Messias do hebraico para o grego. Então, aquele que acredita que Jesus é o Messias, essa é a cabeça dos escritores aqui, João é um deles. Então você vai vencer o mundo. Essa é uma parte curiosa. Tem uma parte que eu vou falar agora que tem a ver com a santidade, ela vai fechar o capítulo 5, e depois eu vou para uma parte que é um pouquinho mais nevrálgica do capítulo 5. Vamos para a parte da santidade primeiro. A parte da santidade é do verso 13 até o 17. Do verso 13 até o 17, nós lemos assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Olha que curioso, nós temos aquela ideia, né, de resumir a tal ponto que diz assim, ó, pecado é pecado, custe o que custar. Eu não estou discutindo que pecado é pecado, custe o que custar, porque João termina dizendo que toda injustiça é pecado. Mas João é cauteloso a ponto de dizer que existem pecados que não são para a morte. Curioso, né? Pois é. É isso que João está querendo falar. A nossa exigência para a santidade. Orar por alguém que está necessitado.
Orar por alguém que pecou e precisa das nossas orações. Agora eu vou para o verso, ou a parte mais polêmica de 1 João. Essa parte é nevrálgica. Vocês talvez conheçam essa parte, alguns conhecem com certeza, mas é que aqui em 1 João tem um verso aqui que o pessoal se debate pra caramba e a gente vai bater um papo sobre ele. Ele é conhecido como coma joanina. Essa coma joanina está no verso 7 e 8. Primeiro vamos ler o verso 6, depois o 7 e o 8. Vamos lá. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, no verso 6, ele está dando um contexto aqui. Ele está dizendo que Jesus ele veio com água, sangue e o Espírito dá testemunho. Pessoal, isso aqui é muito importante para a gente poder entender os versos 7 e 8. Então, por que é importante? Para quem não sabe, quando você fala água e sangue, se você não ficar boiando nessas expressões, você vai se lembrar que quando Jesus morre, um soldado perfura o lado dele e sai água e sangue. Quem é que fala isso? João. Só que aqui não dá a impressão que é a lança, o episódio que o soldado perfura Jesus. Parece que tem um tipo de autenticação, um termo legal, como se fosse jurídico. E aqui ele chega a dizer que até o Espírito dá testemunho. Por que o Espírito dá testemunho? É porque na cabeça do judeu está muito claro que existem necessidades tão importantes que para que uma coisa seja efetivada é necessária a existência de 2 ou 3 testemunhas. E isso está em Deuteronômio. Eu gostaria de abrir essas passagens para que nós possamos dar um pouco mais de fundamento a esse argumento. Por que o Espírito é a testemunha? Vamos lá para Deuteronômio 17. Vamos ler o verso 6. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Então aqui já está dando uma pista. No caso aqui, é para você poder efetuar uma condenação de morte, tem que ter testemunha. Existe também Deuteronômio 19. Vamos lá? Vamos ler o verso 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. João ele está dizendo que quando Cristo veio em água e sangue, o Espírito foi testemunha. Bem, vamos então entender uma coisa. Água e sangue, eles marcam o início e o fim do ministério de Cristo. Água, quando Cristo foi batizado, o Espírito desce sobre ele em forma de pomba. E as pessoas ouvem o Senhor dizer, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então, essa pomba, simbolizando o Espírito Santo, é uma testemunha, uma evidência de que Cristo está sendo, vamos dizer assim, ratificado, autorizado a iniciar o seu ministério. Na morte, quando Jesus morre lá na cruz, os céus parece que fica tudo escuro, existe um terremoto e uma grande comoção mexe com as pessoas e as pessoas, inclusive os soldados, os capitães e oficiais romanos dizem, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Então, tanto no batismo como na morte, o Espírito Santo chega e dá esse testemunho. Mas, no verso 7 e 8, entra uma curiosidade que pode alterar a história das religiões cristãs aí, das diversas, né? Olha só o que está escrito aí. Vamos lá. Pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um, e 3 são os que testificam na terra. Vamos parar por aqui? Esse trecho que eu acabei de ler, ele é o
ponto nevrálgico, o que nós chamamos de coma joanina. Por que ele é nevrálgico? Porque esse texto ele não existe nos manuscritos descobertos até o século XV. Do século XV em diante já existe alguns manuscritos com esse verso daqui. Bom, então o que aconteceu? É bem provável que um dos copistas que foi autorizado pela Igreja Católica a fazer a tradução da Bíblia, chamado Erasmo, ele, ao ouvir que os católicos queriam colocar isso daí, estava na Bíblia, ele falou assim, eu só vou colocar no meu manuscrito se eu ver um outro manuscrito com isso escrito, para eu copiar fidedignamente. E aí o que acontece? Existe um famoso manuscrito chamado o Manuscrito 34. O Manuscrito 34 ele foi produzido pela Biblioteca de Dublin, na Irlanda, e eles colocaram esse texto ali no manuscrito, ou seja, eles fizeram um truque, um enjambrado, uma treta, aí, deu um jeito aí. Bem, Erasmo pegou o manuscrito, leu e falou, bom, então, já que está escrito, vou escrever. E ele escreveu. Quando Erasmo escreve, Erasmo, então, ele passa para a Igreja Católica então, insere essa doutrina de, no céu, tem lá, quem é o testemunho? O Pai, a palavra é Logos, Logos, a gente sabe que se refere a Jesus e o Espírito, e aí ele diz assim, esses três são um. Então, você começa a entender que a Trindade, ela começa a ser defendida nesse contexto católico de inserção aqui nesse pedacinho de João. E aí, esse texto católico é até inserido em um comentário famoso, o Comentário Católico das Santas Escrituras, onde afirma que a Trindade realmente defende que Cristo é divino. É por esse episódio que muitos crentes, muitos não católicos, muitos evangélicos, melhor dizendo, não aceitam a doutrina da Trindade porque eles dizem que veio do catolicismo. E é bem no capítulo 5 de 1 João. Bem, é preciso entender que existem muitos, mas centenas de manuscritos até o século XV que não tem esse pedaço aqui de Erasmo, que é o famoso manuscrito 34 que ele copiou, dando a impressão que existem muitos poucos manuscritos com essa evidência. Nós chamamos então esse pedacinho aqui de uma variante. Não existe essa variante nos originais do século XV para trás, dando a impressão que a Bíblia realmente ela teve aí uma manipulação e até o século XV todo mundo lia a Bíblia sem esse negócio aqui, não tinha. E a partir de Erasmo é que entrou. Então, é uma evidência científica afirmar que esse texto aqui ele é uma forçação que a Igreja Católica, através de Erasmo, que foi iludido, foi ludibriado, ele colocou nos textos, e a Vulgata Latina, sendo também traduzida para outros idiomas, acabou chegando, inclusive no nosso idioma português. Um padre, João Ferreira de Almeida, colocou, está na nossa Bíblia, mas nós entendemos que isso daqui é uma evidência muito superficial, porque até o século XV os manuscritos não falam sobre isso. Esse é o ponto nevrálgico do capítulo 5. Mas concluindo o capítulo 5, e eu queria terminar falando sobre Jesus, que é o assunto fundamental de João, tanto no Evangelho como nas cartas. Então ele termina no verso 20 e 21, fazendo aquele apelo para que nós possamos aceitar, reconhecer Jesus como um ser divino, como nosso Salvador, como o Messias de Deus. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essa palavra veio, ela nos ajuda a entender a encarnação.
Cristo, como Deus, como Espírito, o apóstolo Paulo diz, ele se humilhou e se esvaziou. E aí João diz, ele chegou nascido de mulher e ele cresce como um ser humano, pois ele foi um ser humano, mas ele não era um ser humano comum. Ele tinha uma segunda natureza. Também não era um Deus que botou uma roupa de homem. Não, esse aqui é um mistério muito difícil de explicar. Jesus, de acordo com Ellen White e tantos outros comentaristas, ele é tanto homem como Deus. De qualquer forma, aceite você ou não essa mensagem, eu gostaria que você pensasse no seguinte: Jesus é o meu e o seu Salvador. Gostaria você de aceitá-lo como seu Salvador? Eu gostaria, porque eu tenho crença firme de que ele veio para me salvar, para perdoar os meus pecados. E é o que eu gostaria de fazer por você agora, fazer uma oração, para que Deus pudesse perdoar os nossos pecados. Oremos então. Querido Deus, obrigado porque ao estudarmos a Tua Palavra, entendemos que o Senhor nos ama. Por favor, nos acompanhe na nossa vida espiritual, para que nós possamos colocar Cristo como o centro, aquele que veio para nos salvar. Nos acompanhe no restante dessa semana, esteja também com os nossos queridos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Não esqueçam aí, inscreva no canal, dá o like, compartilha com o pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até mais, um abraço.